Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cerca por volta e por diante. Tu puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Pois se subir ao céu, tu estás. E se eu fizer no Seol a minha cama, eis que ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Queridos, quando a gente fala de salmos, a primeira coisa que passa ao nosso coração, a gente fala, salmos é apenas uma canção, ou um momento, ou um momento onde a pessoa está se entregando ali, está meditando na palavra de Deus. Mas o salmo, ele mostra, existem salmos que são salmos que nós chamamos como salmos de invocação, salmos de louvores, salmos de piedade, salmos de pedido de perdão. Existe uma enciclopédia, existe mais de 13 tipos de meditações no salmo. Existem os salmos que eles chamam de impregatórios, ou seja, o quê? Salmos onde aquele que está fazendo o salmo, porque todos sabem que os salmos não foi só por Davi que foram feitos, que esses salmos são salmos que as pessoas chegam diante de Deus falando, Senhor, até quando o Senhor vai permitir que o inimigo vença e prevaleça sobre a minha vida? Existem vários tipos de salmos. Existem salmos de confissão, onde o salmista está dizendo que o Senhor é pastor e que o Senhor guarda, o Senhor tem protegido. E quando nós observamos o salmo de número 139, nós encontramos algo peculiar. Algo que é um misto nos demais, mas algo peculiar. Ele traz não somente a revelação da grandeza de Deus, mas ele mostra algumas outras coisas. E é nisso que eu gostaria de passar com os irmãos algum momento falando a respeito disso. O salmista aqui, quem fez esse salmo é Davi. Davi escreve esse salmo num momento muito terrível da sua vida. No momento onde ele estava sendo perseguido. Certamente existiam outros homens que estavam ali com ele. E o Davi, passando no meio de tantas tribulações, Davi se segrega, ele sai do canto e ali começa a meditar na palavra de Deus, naquilo que Deus estava permitindo naquele momento. E ele não encontra nas suas palavras de murmuração. Eles não encontram palavras de derrota, palavras de tristeza onde joga para baixo. Pelo contrário. Do mesmo modo que quando Jó estava no ventre do peixe, Jó, as suas citações eram citações do Antigo Testamento. Era de alguém que conheceu as Escrituras e que assim estava se alimentando da palavra. E no momento mais terrível da sua vida, a murmuração não passou por perto. Por quê? Porque ele estava cheio da palavra de Deus. E essa é a diferença na nossa vida. Uma coisa é nós entendermos a palavra de Deus, sabermos o poder da palavra de Deus sobre a nossa vida, mas outra coisa é nós nos alimentarmos dela no momento oportuno. A palavra de Deus não é um amuleto onde nós deixamos e aonde ela faz parte apenas em algum momento para a nossa vida, no momento de desgraça. Não, a palavra de Deus ela foi colocada para ela ser lida, amada, respeitada, obedecida com todo vigor e amor e paixão. E Davi, ele começa a entender isso. Davi, no momento de perseguição, ele diz tal coisa. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entende o meu pensamento. Tu cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor tudo conheces. Davi, ele está mostrando nesses trechos, que tudo que estava passando com ele era de conhecimento da parte de Deus. O que ele estava falando, ele não estava perguntando para Deus, ele não estava questionando Deus, ele estava, Senhor, tu me conheces, tu me cercas,
no meu levantar, no meu deitar, o Senhor conhece tudo. O Senhor sabe o que está acontecendo na minha vida. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe das perseguições. O Senhor sabe das lutas, sabe das dificuldades. O Senhor sabe de tudo na minha vida. O Senhor conhece todas as coisas. E aí ele começa no verso 6 falando o seguinte: tal ciência, tal conhecimento para mim é maravilhoso demais. Ele começa a falar algo de relacionamento com Deus. Ele começa a falar: Senhor, a ideia que eu tenho de saber que eu não estou só, que eu não estou abandonado, isso é maravilhoso para mim, porque isso me alimenta. A pergunta que eu quero começar fazendo para nós hoje é: o que te alimenta? A certeza de que simplesmente alguém vai te dar uma palavra de confiança e essa palavra não vai chegar no final de semana, porque o seu coração no meio da semana vai encher de dúvidas. Ou isso é tão maravilhoso na sua vida que, aconteça o que acontecer, você vai estar firmado e confiante naquele que tudo pode. Davi não estava no momento bom. E Davi soube reconhecer no momento ruim que o Senhor está com ele. Mas a pergunta é notória. Ou seja, ela cabe no nosso pensamento. Mas se Deus tem conhecimento de todas as coisas, por que eu estou passando por tal coisa? Por que Deus está permitindo tal coisa na minha vida? Por que tal coisa está acontecendo? Aí entra na introdução da minha mensagem. Por acaso é o diabo que tem poder sobre tudo na minha vida? Será que é o diabo que está se andando e ele está realmente tendo que me deixar preocupado porque a coisa está feia? Não! Absolutamente não! Tem coisas e tem ações que o diabo não tem nada a ver com a história. Que isso, pastor? Isso você está falando é uma heresia. É, irmãos. Tem coisas que se a gente jogar na costa dele, o diabo vai falar: mas do que você está falando? Não estou sabendo de nada. Isso é cuidado do teu coração. Não é coisa minha, não. Ainda assim, não estou fazendo apologia do diabo. O diabo é ruim. O Evangelho de Jesus diz que o diabo veio para matar, roubar, destruir, e ele não brinca em serviço. Mas eu estou dizendo que se nós não sondarmos o nosso coração, o grande problema não vai ser só o diabo, vai ser o nosso coração também. Sabe por quê? Porque Isaías capítulo 53, verso 1, fala a respeito disso. Volte lá comigo. Isaías capítulo 53. Olha só isso. Eu vou ler bem rapidinho, porque o pastor Gil, vocês viram, né? Deu 15 minutinhos para mim e já está vencendo já. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. E ele continua dizendo: tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. O que o profeta Isaías está falando é o seguinte: olha, o nécio, aquele que o coração está duvidoso, ele diz na sua boca: não há Deus. Talvez fale: ah, pastor, aí eu peguei você, pastor. Eu jamais vou dizer que não há Deus. Jamais eu direi isso. Você sabe que muitas vezes a nossa palavra não diz isso, mas as nossas ações dizem. As nossas ações de incredulidade dizem: não há Deus. Quando a gente olha uma situação na nossa vida e a gente fala: tudo pode ser mudado, mas essa situação não pode mudar. Essas palavras servem para você, nécio. Você está dizendo no teu coração que Deus criou todas as coisas. Sabe o que a gente diz, irmãos? Preste bem atenção nisso. A gente está dizendo que Deus teve o poder de criar toda a constelação, todas as estrelas, e colocar cada uma delas no seu devido lugar. Ele teve poder para chegar ao mar e dar limite ao mar. Ele teve poder, como no Salmo número 139, mais para frente fala: antes que você fosse gerado, Deus te escolher, Deus te separar, Deus contar todos os teus dias. Você está falando que Deus, que tem poder para todas as coisas, para pegar uma flor, uma rosa, algo que te chame a atenção, que você olhe e você fale: que perfeição. Deus teve poder para fazer todas as coisas, mas não tem poder para mudar uma situação na sua vida. Então o grande problema não é que a gente acredita somente: ah, o diabo está jogando incredulidade no meu coração. O problema é que o meu coração é incrédulo por natureza. E quando eu não acredito e eu não confio em Deus, falando: Senhor, como o salmista Davi fez: Senhor, eu sei que o Senhor me conhece. O Senhor sabe o meu sentar, o meu deitar, o meu levantar. O Senhor conhece todas as coisas da minha vida. Portanto, hei de confiar no Senhor. Quando nós olhamos para esse tipo de coisa, irmãos, quando a gente olha para esse tipo de coisa e a gente começa a compreender e a falar: Deus é tão maravilhoso, que Deus cuida do nosso dia de uma maneira gloriosa.
Porque ninguém na sua sã consciência, na sua faculdade mental diz, não há Deus, porque nós encontramos e vemos a mão de Deus, os fragmentos de Deus, a ciência prova a existência de Deus, mesmo que não querendo crer, ela se dobra, porque ela precisa se dobrar. A teologia mostra Deus, as coisas mostram Deus, os milagres mostram Deus, mas o nosso coração muitas vezes diz, não há Deus. Eu estou passando por uma situação tão terrível, pastor. Meu Deus, que dificuldade. Simplesmente confie. O seu deitar, o seu levantar não está aleatório, não está desprezado ou esquecido. Você pensa que Deus não tem olhado por você? Você pensa que Deus não tem zelado pela tua casa? Você pensa que é você somente que tem feito os bons planos para a sua família, para a sua casa, para você, profissionalmente? Não! Deus quer tudo isso para a sua vida. Mas primeiro de tudo, nós precisamos tirar a incredulidade do nosso coração. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 58. Abra comigo. Olha que palavra é essa, irmãos. Estava Jesus num contexto de incredulidade, onde Jesus precisou contar duas parábolas. Eu não tenho tempo para explicar essas duas parábolas. Mas essas duas parábolas falam a respeito de incredulidade. E quero recomendar que você faça essa leitura na tua casa. A primeira é a explicação da palavra do joio, e depois do tesouro escondido e da pérola na rede. E no final dessa descrição sobre incredulidade, ele fala no versículo 58. Olha o que ele diz. Palavras. E não fez ali muitas maravilhas por causa do quê? Da incredulidade deles. Jesus teve a oportunidade de fazer grandes coisas. Imagine nós, tem algo que eu tenho dito constantemente lá na nossa igreja. Algumas pessoas acreditam que quando você vai fazer um culto, é no momento da oração que você invoca Deus e Deus se torna presente. Eu estou orando e aí eu invoco Deus e Deus, de uma maneira graciosa, se manifesta aqui. Não é da maneira que eu faço a leitura das Escrituras. A maneira que eu faço as Escrituras, a leitura é, a palavra de Deus fala, onde estiverem dois mais reunidos em torno do meu nome, ali eu estaria. Nós não fazemos culto para Deus somente. Nós fazemos culto diante de Deus. As Escrituras dizem que nós fazemos a imago Dei, ou seja, nós fazemos culto à imagem segundo Deus. Nós estamos diante de Deus. Nós estamos de frente de Deus. É como se Deus, enquanto você ouve essa palavra, Deus sondasse cada coração e olhasse as entrelinhas de cada coração e sondasse e visse aonde está a incredulidade e o porquê, a liberdade de não fazer mais maravilhas. Você percebeu, irmãos, que o que Jesus não pôde, ali não pôde acontecer mais maravilhas por causa da incredulidade. Em que momento foi citado o diabo? Em que momento a gente viu que o diabo se andou e estava ali pronto para destruir? Não! O que estava acontecendo era, ainda que uma obra do diabo de colocar a incredulidade, mas o homem coloca em ação a sua incredulidade. A pergunta que eu quero deixar para você nessa noite, a segunda, e vai terminar dessa forma. Diante de Deus, você serve a um Deus vivo, poderoso, que pode transformar a minha vida e a sua vida assim, ó, num piscar de olhos. O porquê que Deus não tem feito? O nosso coração tem navegado por incredulidade. E quando a gente fala de um culto sobre libertação, a primeira coisa que nós precisamos nos libertar é da incredulidade do nosso coração. É falar, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Quantos pedidos estão aqui? Quanto coração está derramado aqui, pedindo para que Deus abençoe, para que ninguém aqui certamente está pedindo o demais, o sobre, aquilo que é abundância só. Muitos são pedidos que são singelos, colocados diante de Deus. Deus, eu só quero que o Senhor transforme a minha casa, o meu casamento, a minha família, eu só quero isso, Deus. Mas o porquê que isso muitas vezes não acontece de fato?
Porque Deus simplesmente encolheu os braços. Nós ouvimos a mensagem de início. A palavra de Deus diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, pelo contrário, estão estendidas. Mas a única coisa que faz divisão entre nós e o nosso Deus é o quê? O nosso pecado. Isso faz divisão. E quando o pecado que nós estamos batendo ou deixando latente nesse momento, ou maximizando nesse momento, é o pecado do quê? Da incredulidade. Quando você olha e fala, não, mas isso não pode ser mudado. Você precisa libertar o teu coração, acreditando que do mesmo modo que Davi falando, Senhor, o Senhor conhece, o Senhor anda comigo, o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor tudo pode. Isso precisa estar no nosso coração latente. Qual é a pergunta? Como que você entrou aqui? Qual era a sua pergunta quando você entrou aqui? Deus, mas será? Eu falo para você, irmãos. Em nome de Cristo Jesus, sim, Deus pode todas as coisas. Deus pode fazer aquilo que tem sido o desejo do teu coração. Deus pode sim, e Deus quer fazer isso. Mas o que pode impedir teoricamente? Porque se Deus quiser, Deus vai fazer de alguma forma e vai entregar na tua mão. Mesmo que precise te apertar para acertar algumas coisas na sua vida. Mas muitas vezes o que impede é a incredulidade. Deus, eu não sei se é possível. Eu já ouvi falar, algumas pessoas falando, né? Eu mesmo, confesso para vocês. Meu pai deu muito trabalho. Antes do falecimento da minha mãe, meu pai fez minha mãe sofrer demais. Mas demais. E durante muito tempo, é até feio o que eu vou falar para vocês, mas a incredulidade do meu coração é, Deus pode mudar tudo, mas o coração desse homem, Deus não pode mudar. Ah, mas calma aí, pastor, ele nunca aceitou Jesus? Aceitou, pelo mínimo, que eu me lembre, umas 10 vezes ele aceitou Jesus. Mas então, umas 10 vezes ele aceitou a mão para viver para Jesus. Mas então, pastor, então que, seguido de levantar a mão e entregar a vida para Jesus, existe uma contraponta. De um lado está o Senhor, do outro está eu e você. Se eu e você não andarmos de acordo, aquilo lá foi apenas uma exposição pública que nada valeu. Então, é confessar e andar. Confessar e crer. Tirar a incredulidade do nosso coração. Querido, se você entrou aqui preocupado com alguma coisa, com alguma situação, eu quero convidar você a tirar essa incredulidade do teu coração. Pastor, mas é difícil demais. Coloque-se diante de Deus. Peça para Deus, Senhor, de tudo que o Senhor precisa mudar no meu coração, o Senhor precisa tirar essa incredulidade. A incredulidade isso em muitas formas. E uma delas é acreditando que Deus não pode fazer. Eu falo para você o seguinte, Deus pode todas as coisas. Você crê nisso? Amém? Amém?